Ouviremos agora as palavras do paraninfo da turma, professor Oswaldo Bis. Ilustríssima Senhora Maria Luísa Splinder dos Santos, digna diretora em exercício da Faculdade de Informática. Ilustríssimos senhores professores homenageados, Alexandre Augustini, Carlos Augusto Prolo, Marcelo Spon, Márcio Ceroli Pinho, Marcos Vinícius Inocente Luz. Senhores funcionários homenageados, Maria da Graça Soares Rodrigues, Paulo Royer. Senhor Antônio e Jussara Nunes, casal representando os pais dos formandos. Senhoras, senhores, estimados formandos, ao receber, no final do semestre passado, convite para paraninfar a 16ª turma da Faculdade de Informática desta universidade, me senti muito sensibilizado, não só pelo fato de ter sido lembrado, mas pela constatação de que nesses anos todos de funcionamento desta faculdade, os escolhidos sempre tiveram algum tipo de relacionamento acadêmico com os formandos. Em última análise, isso significa que, através de meu nome, o intuito dos formandos era prestar uma homenagem a todos os mestres que, nestes 4 anos, ofereceram seus conhecimentos para que mais jovens tivessem uma formação universitária e conquistassem o título de bacharéis em informática. Em ocasião tão festiva para vocês e seus familiares, não me furtarei de tecer alguns comentários a respeito dos avanços tecnológicos e suas implicações, bem como do momento econômico, político e social por que passa a população brasileira. Afinal, é o nosso último encontro oficial e é praxe, nesta circunstância, lembrar momentos do nosso convívio acadêmico. Na disciplina que versa sobre informática e sociedade, tivemos oportunidade de constatar as mudanças pelas quais passa e passará o mundo da tecnologia. Para entrever o futuro, diz o sociólogo e professor na Universidade de Roma, Domenico Masi, é preciso não perder de vista a marcha do progresso tecnológico. Do nascimento da roda, há milhares de anos atrás, a descoberta da máquina a vapor, passando pelo motor elétrico e hoje pela microeletrônica, observamos um sucedâneo de invenções de ferramentas mais sofisticadas e num espaço de tempo cada vez menor. Uma das utilidades destas invenções é aliviar o homem da escravidão do cansaço e colaborar para gozar do ócio prazeroso. O surgimento do eixo da roda provocou um tal deslumbramento que Aristóteles, no seu primeiro livro da Metafísica, sentenciou que tudo o que se poderia imaginar para tornar a vida do homem mais cômoda já tinha sido descoberto, nada mais faltava. Sobraria então tempo para se elevar o espírito, e todos conhecem a produção filosófica dos gregos. Sem preocupações materiais, era possível dar asas à imaginação. No final do século XIV, Francis Bacon fez o caminho inverso que Aristóteles, ao afirmar que tudo o que se podia fazer para elevar o espírito já tinha sido feito pelos gregos e romanos. Agora se devia avançar no progresso material, e assim atingimos as descobertas que há pouco nos referimos. Entretanto, não podemos ficar só na apologia do progresso, na admiração do desenvolvimento tecnológico. Ele só tem sentido quando colocado a serviço do homem, razão primeira dessas descobertas. Ora, na sociedade capitalista, o que norteia os processos de produção é a acumulação de capital. Para isso, os trabalhadores deverão perder o controle sobre o processo de trabalho. Isso já iniciou com o surgimento da indústria, sendo aperfeiçoado no século passado, quando Frederick Taylor conseguiu impor a separação entre quem pensa e quem executa o trabalho. E neste século, quando Henry Ford criou a linha de montagem, passando então a máquina a determinar o ritmo do trabalho. Não resta dúvida de que a robotização libera o homem das tarefas estafantes, rotineiras, brutalizantes, insalubres e perigosas. Em contrapartida, gera expectativas e polêmicas.
À medida que muitas atividades humanas passam a ser realizadas pelas máquinas e à medida que desaparecerem certas funções, como se dará a divisão da riqueza, uma vez que não haverá trabalho para todos? Uma nova ética do trabalho deverá surgir? O ser humano liberado das tarefas costumeiras terá mais tempo disponível. Como ocupará o tempo livre? O sociólogo Peter Drucker, da Califórnia, e consultor econômico de grandes empresas, afirma que a economia mundial já mudou, e uma dessas mudanças é o fato de a produção industrial não mais estar conectada ao emprego industrial. O crescimento da produção manufatureira nos países desenvolvidos realmente significou o decréscimo do emprego de pessoal de produção. Em consequência, os custos de mão de obra estão se tornando cada vez menos importantes como custo comparativo e como fator de competição. O robô não só fascina, mas acrescenta um sentimento novo, o temor. Será o fim da classe operária? As novas tecnologias destroem e criam empregos, mas os empregos criados estão longe de compensar os suprimidos. Por isso, deverá mudar totalmente a educação. Ela deve ser permanente para enfrentar as novas realidades que vêm chegando. Um aspecto intrigante do progresso é que as pessoas não se sentem preparadas para conviver com a automação. Pareceria até contraditório, estimados formandos e convidados desta noite, estar alguém a conversar sobre automação, ocupação do tempo livre, quando vivemos num país onde se estima que 50% da população está jogada na economia informal. E a proposta de Herbert de Souza, o conhecido Betinho, para o ano de 94, é a criação de empregos. Caso contrário, toda a campanha de combate à fome do ano passado não passa de um assistencialismo sem futuro. Mas este é o dilema vivenciado pelas economias mundiais. Ou se automatiza e aí se desemprega, ou não se automatiza e se perde na competitividade. Na verdade, não é a tecnologia que deve ser rejeitada, é a construção de uma nova ordem social que deve ser acelerada, diz o atual ministro do Trabalho, Walter Barelli. E uma nova ordem social significa seguro-desemprego decente, reprogramação de treinamento da mão de obra para acompanhar as mudanças, preocupação com as novas doenças e distúrbios psicossomáticos fruto das novas tecnologias. Por que só trazer as inovações tecnológicas do exterior e deixar de lado as medidas tomadas por patrões e operários dos países desenvolvidos para superar os problemas decorrentes das mudanças tecnológicas? Jornais e revistas que circularam nos primeiros dias deste novo ano mostraram que no Brasil o número de estabelecimentos comerciais automatizados cresceu 233% em 1993 em relação ao ano anterior. 250 supermercados espalhados pelo país substituíram as velhas caixas registradoras por computadores de telas coloridas, equipados com um sistema de leitura automática de preços de mercadorias. Mas quem executava estas funções tornou-se vítima dessa impressionante modernização. Não há necessidade de continuar esta análise, só que destes avanços não escaparemos, e uma das funções da universidade é mostrar que os avanços ocorrerão e que se faz necessário repensar caminhos que deverão ser utilizados para minimizá-los. O capital só está interessado na invenção de uma fábrica sem trabalhadores. Nosso país enfrenta graves e variados problemas. Nossas lideranças deixaram e deixam a desejar. Nossa história contempla fatos que ajudam a compreender esta realidade de uma sociedade profundamente injusta e perversa com as classes mais baixas. De 1950 para cá, tivemos um presidente que se suicidou, um que renunciou, um que foi derrubado, um que conseguiu recolher toda a frustração da sociedade e teve que ser afastado por falta de decoro na administração da coisa pública. Isso sem esquecer que de novembro de 1955 a janeiro de 1956, 3 presidentes se sucederam no poder. E hoje, com 54 semanas de governo, Itamar Franco já nomeou 55 ministros. É interessante observar a voracidade,
a sofreguidão com que os homens públicos lutam pelo poder, em contrapartida com as soluções que apresentam quando atingem o mesmo. Para o cientista político Francisco de Oliveira, a burguesia brasileira não tem projeto hegemônico, não sabe o que fazer e, em decorrência, não consegue reunir os brasileiros sob um mesmo projeto, uma vez que ele não existe. Na última década, foram aplicadas 15 políticas salariais, decretados 5 congelamentos de preços, usados 11 índices inflacionários diferentes, introduzidas 54 alterações no sistema de controle de preços, executadas 18 alterações na política cambial e apresentadas 21 propostas de renegociação da dívida externa. Resultados? Cresce a desigualdade no seio da sociedade. O censo de 1991 revela que os 10% mais pobres da população detêm apenas 0,8% da riqueza nacional, enquanto os 10% mais ricos detêm 48,7%. Os responsáveis pela política econômica mostram-se preocupados com os índices inflacionários e só conseguiram assimilar uma lição: para debelá-la é preciso diminuir os salários. Esta é a realidade passada e presente, e a inflação cresce. Oligopólios e monopólios não são punidos frente ao aumento abusivo dos preços. Só conversas, muitas conversas. É intocável o mundo dos lucropatas. Só para exemplificar a queda do poder aquisitivo, tomaremos o salário mínimo de julho de 1940, quando foi pago pela primeira vez. Em janeiro de 1992, o salário mínimo valia 31,08% daquele valor. Em janeiro de 1993, 32,39%. E a previsão para este janeiro de 94 é de 28,2% do salário pago em 1940. O capitalismo vigente em nosso país tem se mostrado incapaz de distribuir a riqueza que produz. Para nós, o capitalismo não é um sonho a ser realizado, e sim um pesadelo já realizado, afirma Eduardo Galeano. O fracasso do capitalismo de livre mercado na América Latina é um acontecimento tão significativo na história do mundo contemporâneo quanto o colapso dos regimes stalinistas da Europa Oriental. Assim escreveu James Petras, da Universidade de Nova York e analista em questões do terceiro mundo. Mas o destaque só vale para o segundo fracasso. Vivemos num país em que 10% da população tem poder de compra, coisa jamais imaginada. Como pode coexistir um capitalismo sem consumidores? Para o filósofo paulista Arthur Gianotti, só falta perguntar aos miseráveis de hoje até quando eles estão dispostos a esperar para ter acesso a certos bens de consumo. No presente momento é incentivado o neoliberalismo. Mais mercado, menos Estado. Livre comércio é o grito das nações ricas, enquanto praticam um violento protecionismo. O que o neoliberalismo quer anunciar é a preservação dos privilégios das minorias às custas das maiorias empobrecidas. Basta observar os países que vivem debaixo deste receituário. Ao lado dessas constatações, vivemos um momento histórico muito bom. Não haveria contradição nesta afirmativa? É que com a conclusão da CPI se aguardam dias melhores, a começar pelo rompimento da cultura do silêncio herdada dos colonizadores. Até há pouco tempo valia o rito do silêncio dos inocentes, mas agora é o barulho, e fazem parte desta gritaria contra a corrupção motoristas, secretárias, esposas, amantes e, pasmem, os próprios corruptos. Estamos aprendendo a falar, a criticar, a denunciar. E através da fala, a CPI detectou como em nosso país, e não é só no nosso, ainda não se chegou a distinguir o que é público e o que é privado. A esfera pública é administrada em função dos interesses particulares,
Mas não basta constatar, é urgentíssimo punir. E os deputados corruptos que escaparam ou escaparão da cassação em função do corporativismo que graça no Congresso Nacional vão ter que passar pela nossa malha fina. E temos um aliado para isto. 1994 é um ano eleitoral. Desde que em fevereiro de 92, em Milão, foi deflagrada a Operação Mãos Limpas, políticos tradicionais, empresários milionários, 5 ex-primeiros ministros estão ou na prisão ou sob investigação. Enquanto o Poder Judiciário realiza a faxina ética, o custo das obras públicas caiu 50% na Itália. E o povo italiano está fazendo a sua parte. Nas eleições de novembro de 93, os partidos tradicionais, socialista e democrata cristão, envolvidos nos escândalos de corrupção, foram varridos do poder. E já há eleições gerais marcadas para março deste ano, antecipadas que foram em 3 anos. Certamente os resultados serão surpreendentes. Para que o povo brasileiro possa colaborar na faxina ética, temos que exorcizar mais um problema. O Brasil tem memória curta. Lembra o personagem de Humphrey Bogart no filme Casablanca, quando lhe perguntaram o que fizera na noite anterior? Não me lembro, responde, faz tanto tempo. Para superar esta dificuldade, temos 9 meses de tempo para reavivar a memória. Em 9 meses, um ser humano é gestado. De janeiro até outubro, teremos 9 meses para gestar uma democracia autêntica, forte, firmada em programas que respondam às reais necessidades do povo. O quadro é grave, mas cheio de esperança. A pesquisa do Instituto Datafolha detectou que no Rio Grande do Sul, 62% dos eleitores pretendem votar em alguém que seja novo na política. 19% querem reeleger seus representantes e 9% pretendem anular ou votar em branco. Estes últimos em nada ajudarão a melhorar o país. Não basta tirar pedras, temos que reconhecer nossa parcela de culpa. A política não é melhor, porque o eleitor também não o é. Num país onde sobressaem atitudes paternalistas que levam ao assistencialismo e ao clientelismo, fica difícil escolher bem. Em regiões onde ter água significa ter poder, fica difícil propor mudanças, mas temos que acreditar nessa possibilidade. Caríssimos formandos, a participação política decorre fundamentalmente de 3 elementos. Primeiro, a percepção da importância dos fenômenos políticos pelos cidadãos. Segundo, o interesse em conhecê-los, discuti-los. E terceiro, a vontade de interferir na sociedade, isto é, agir, para que as decisões políticas reflitam os nossos interesses e os da maioria da população. Esta participação pode ser de intensidade, frequência e abrangência variáveis. Qualquer que seja a sua natureza ou forma, contribui para a democracia. Estimados afiliados, nesta noite de emoção e alegria, nós queremos parabenizá-los por esta formatura, por este título que tão poucos brasileiros conseguem conquistar. E como vocês são jovens, terão pela frente muitos anos para lutar por um projeto de sociedade regulado pela ética, pela recuperação da lei como instrumento de justiça, para que se possa construir um país mais justo e solidário. Muito obrigado.